Queridos irmãos, boa tarde. Que a preciosa paz do Senhor esteja na tua vida. Quero falar do Senhor Jesus Cristo. Quero falar do plano de Deus em favor da humanidade. Deus criou todas as coisas. Tudo que vemos, Deus criou. A Ele seja glória agora e para toda a eternidade. Deus colocou o ser humano como a coroa da sua criação. Como você já sabe a história do primeiro casal no Éden. Deus criou o primeiro casal e o colocou em um jardim precioso. Deu a eles liberdade de ir e vir. Alegria ao extremo. Imagine viver em um lugar onde é lindo por natureza, onde não existe a maldade, o pecado, onde não tem inveja, orgulho, avareza, ostentação. Imagine viver em um lugar assim. E ainda ter a alegria de falar com Deus, de sorrir diante dele. O primeiro casal foi abençoado com todas as bênçãos. Deus tinha a felicidade de estar com ele, de falar com eles. Mas um determinado dia, Satanás, astuto, sagaz, ele conseguiu minar no primeiro casal e fazê-los desobedecer, pecar. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem entrou a desgraça no mundo, porque o pecado é a pior desgraça que existe. Mas Deus, que é puro, santo e justo, fez uma reunião com eles no jardim do Éden. Gênesis 3:15. E nesta reunião que Deus fez, Deus deu a cada um uma sentença. Olha o que Deus disse para Adão e para Eva e para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus colocou essa inimizade entre o ser humano e a serpente. Não é à toa que todos nós, quando vemos hoje uma cobra, uma serpente, a gente já quer logo matar. E a nossa vontade é de ferir exatamente na cabeça. A serpente tem um instinto sagaz também. E acredito que a vontade dela é de atingir o calcanhar do ser humano. Porque o veneno é infiltrado ali e sobe ao coração. E o coração sendo atingido, não tem mais jeito. Por isso é que a palavra de Deus diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração que temos é o nosso precioso amigo, é ele que bomba o sangue para todo o nosso corpo. Por isso temos de cuidar dele. Em outras palavras, Deus nos deu a vida e a saúde. E a saúde quem tem que cuidar somos nós. Vemos que esse primeiro casal no jardim do Éden vacilaram, pecaram. E por isso a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. O ser humano foi separado de Deus através do pecado de Adão.
Mas Deus fez uma reunião com eles, e nessa reunião Deus disse a eles: suor do seu rosto vai produzir. Adão teria que trabalhar. Para Eva Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Para a serpente Deus disse: pó comerás todos os dias da sua vida, rastejará e comerás pó. E Deus colocou inimizade entre a semente da mulher, porque Deus disse: da semente da mulher nascerá um. Sabemos que mulher não tem semente, mas Deus disse, está dito. Hoje sabemos que a semente da mulher é Jesus Cristo. E a semente da serpente é o anticristo. Anos e anos se passam, o pecado vai passando de seres humanos para seres humanos. Mas na descendência de Adão, posteriormente, demorou um pouco. Porque sempre foi a vontade de Deus, a família, para da família ser um sacerdócio real para a glória de Deus. Mas o inimigo, ao longo do tempo, sempre procurou frustrar as coisas de Deus. E ele conseguiu minar também nos descendentes de Sete, fazendo eles pecarem com mulheres estranhas. Mas Deus não perde a esperança, porque Deus é o Criador. Ele em si tem a sua presciência e nenhum mais. Deus sabe de todas as coisas antes de acontecer. Deus conhece o passado, presente e futuro de cada um de nós. Mas se tem algo que Ele nos presenteou, é com a liberdade de ir e vir, com livre escolha, com livre-arbítrio. Seja Ele glorificado por isso. Anos e anos se passam. Isaías então profetiza dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e pô-lo-ão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Milhares de anos se passam. Deus então mandou o Senhor Jesus Cristo como um presente ao mundo todo, mas ele veio exclusivamente para os judeus, porque está escrito na preciosa palavra que ele enviou Jesus Cristo para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura em Belém da Judeia. Na noite do seu nascimento, coral de anjos cantaram nos céus da Judeia. Ele nasceu em uma estrebaria, um lugar fedorento. Aquela estrebaria era um tipo do coração do ser humano. Deus está trabalhando ao longo da história através da sua palavra profética. Aquele menino nasceu. Como diz lá no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Olha o que diz lá. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Não tem ninguém, nunca teve. E nunca vai ter alguém com os conselhos que o Senhor Jesus Cristo teve e tem. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que ele foi prometido por Deus lá no Éden.
Anos e anos se passam e Deus cumpre a sua promessa. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Maria estava na sua casa antes de se ajuntar com José, porque eles já tinham se casado. Mas naquela época eles casavam e cada um ia para a casa dos seus pais para aprender com os pais. E o anjo visita Maria dizendo: salve agraciada. Ela se assustou. E o anjo conversou com ela, explicou o plano de Deus para ela. Acredito que eles eram leitor, liam a Torá e sabia que tinha uma promessa que iria acontecer para o povo judeu. E ela então compreendeu, quando o anjo então conversa com ela. E o anjo explicou tudo o que estava para acontecer, e ela simplesmente aceitou o plano de Deus na sua vida. E assim que ela aceita o plano de Deus, o Espírito Santo plantou a semente no seu ventre. Foi fecundado ali a preciosa semente, que 9 meses depois iria nascer o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus é poderoso, supremo. Ele se introduziu de maneira poderosa no ventre de Maria e foi gerado durante 9 meses. Como um presente aos judeus. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Corações duros, incrédulos. Cumprindo-se os dias, aquela criança nasceu. Dias depois foi levado ao templo para ser apresentado. Ali estava um homem simples, humilde, já de idade, chamado Simeão. O Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria sem que visse a salvação do povo judeu. E quando Simeão toma aquela criança nos seus braços, note uma coisa, em vez de ele orar pela criança, ele simplesmente disse: ó Deus, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do teu povo. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio, para salvar o seu povo. Mas os seus não receberam, chamaram ele de comilão, de beberrão, de falso profeta. Não receberam o Senhor Jesus na sua primeira visitação. Por isso que Jesus Cristo, uma certa ocasião, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, e não quiseste. Esta cidade ficará deserta. Em outras palavras, Jesus Cristo disse a eles: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome. A esse vocês o receberão. Ele estava falando exatamente do anticristo. Nesse tempo em que estamos vivendo, os judeus estão aguardando o Messias. Já prepararam tudo para a recepção dele. O Instituto do Templo já fez tudo o que tinha que fazer. Só falta apenas a construção do templo, que será o homem do pecado iníquo, o homem da perdição, que irá construir o terceiro templo judaico. E mais uma vez eles serão enganados,
Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, na sua primeira visitação, eles rechaçaram, não receberam. Perseguiram. Xingaram ele, cuspiram nele, esbofetearam. Perseguiram e o mataram. Preferiram no lugar dele um preso chamado Barrabás. Quando o governador disse: a quem quer que eu solte? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás? Todos gritaram: Barrabás, soltem a Barrabás. E ele disse: o que eu faço com Jesus, chamado Cristo? E todos disseram: crucifica-o, crucifica-o. Foi exatamente isso que aconteceu. Perseguiram, crucificaram o Senhor deles. Aí a promessa então passou para todo mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo disse lá na sua oração, em João 17, verso 3, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo, então, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo as profecias, porque ele veio a este mundo para cumprir vários objetivos, com vários objetivos, vários, não dá para falar todos aqui. Mas alguns dos objetivos: cumprir as 7 festas. Acredito eu que o principal dos objetivos foi assumir o lugar de Adão. Porque Adão pecou no jardim do Éden. Foi necessário se manifestar no mundo o segundo Adão, para levar na cruz do Calvário os pecados que entrou no mundo desde Adão. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo veio para assumir a condição de pecador no lugar dos seres humanos. Ele nasceu de maneira simples, cresceu de maneira simples, mas ele estava diante de Deus 24 horas por dia. Em outras palavras, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Maria e José não tinham a total noção de quem seria aquela criança que nasceu em uma manjedoura. Filho de Maria, filho adotivo de José, eles não tinham a total noção de quem seria aquela criança. Aquela criança nasceu sem o vírus do pecado, cresceu sem o vírus do pecado. Satanás, astuto e sagaz, queria matar esta criança usando Herodes, pediu para perseguirem e matarem as crianças abaixo de 2 anos, mas Deus protegeu aquela criança, Deus protegeu a nossa salvação, dizendo para José: vão para o Egito. Cumprindo-se os dias, o anjo disse, o mesmo anjo, Gabriel disse a eles: voltem agora, porque aquele que procurava a vida do menino é morto. E eles voltaram, foram morar em uma vilinha pacata, de Nazaré, ali na Judéia. Jesus Cristo foi crescendo diariamente. Aos 12 anos, foi encontrado no meio dos doutores, ensinando a Torá, ensinando as coisas de Deus. Dos 12 aos 30 anos não se fala mais nele.
Jesus Cristo, o primeiro da casa de José. José, pela história, sabemos que ele era carpinteiro. Era o seu ofício, era o seu trabalho, era o seu ganha-pão. Jesus Cristo, então, cresceu ali, vendo seu pai trabalhar em madeiras, fazendo móveis, certamente, ou fazendo telhado, certamente. Acredito que o Senhor Jesus Cristo, com 13, 14 anos, já começou a ajudar o seu pai. Isso é um pensamento meu. 15, 16 anos, ele está trabalhando, aprendendo os ofícios da carpintaria. José e Maria tiveram outros filhos. Jesus foi o primeiro da casa. A Bíblia diz que José e Maria tiveram, no mínimo, mais 3 ou 4 rapazes e mais de uma moça. A Bíblia não diz, mas precocemente, muito cedo, José adoece e morre. Eu e você nunca imaginaremos que um dia Jesus Cristo precisou ser consolado por alguém. É um pensamento meu. Qual é o filho de 14, 15, ou 16, ou 17 anos? Qual é o filho? Que o pai falece, o filho não se entristece, não chora. Você já imaginou Jesus sendo consolado por alguém? Pois é, ele era um ser humano igual aos outros. Vivendo igual aos outros da sua época. Precocemente ele precisa assumir a carpintaria. E ele então começa a trabalhar no lugar do seu pai. O seu trabalho era pesado para cumprir a palavra profética que diz que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo então ia na mata virgem, não sei como, se de jumento, de burro ou de camelo, não sei, porque naquela época não tinha as maquinárias que hoje tem. Mas ele ia na mata virgem, de alguma forma, trazia madeiras para a oficina. Já imaginou Jesus cansado, suado de trabalhar, pegando o machado para cortar árvores e de alguma forma trazer a árvore para a oficina e começava a trabalhar? Acredito que o seu primeiro trabalho era tirar as cascas. E depois que tirava as cascas, ele começava a medir, a serrar e começava a trabalhar. Porque ele ganhava o sustento da sua casa com isto. Na ótica espiritual é o que acontece na minha e na tua vida, é o que aconteceu na minha e na tua vida, que estamos na sua casa, na igreja hoje. Estávamos lá na Mata Virgem, no mundo, vivendo a nossa vida dissoluta, cheia de prazeres desta vida, mas mortos para Deus. Jesus Cristo, de uma maneira forte, poderosa, foi lá no nosso mundinho e nos trouxe para a sua casa e começou a trabalhar na minha e na tua vida, para que se cumpra a preciosa palavra de Deus que ele mesmo disse: meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. Hoje ele continua trabalhando através do seu Espírito. E a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. Aquele grande dia pode ser 2. Pode ser o dia do arrebatamento ou o dia da nossa morte. Nós que um dia aceitemos a Jesus sabemos de uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Porque Jesus Cristo chegou a dizer, e a sua palavra é viva, ele disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quando algum crente morre, na realidade não morre, ele dorme. O corpo dorme. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo um dia disse: preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Eu acredito que foi Jesus que disse essas palavras. Então vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, que é uma das maiores coisas que fizemos em nossa vida, na vida toda, foi aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Acredito que seja a maior e a melhor das coisas que fizemos até hoje. E o convite é estendido àqueles que ainda não aceitaram a Jesus para fazer a mesma coisa. De que adianta ter tudo neste mundo, mas não ter a salvação em Jesus Cristo? A salvação em Jesus Cristo vem pela fé, porque a palavra diz que é Ele o autor e consumador da nossa fé. Olha os passos para a salvação: é ouvir a palavra pregada, é crer na palavra pregada e confessar o Senhor da palavra pregada. E o Senhor da palavra pregada chama-se Jesus Cristo. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Jesus Cristo veio a este mundo para assumir a condição de pecador. E ele fez exatamente isso. A cruz do Calvário era o mais terrível castigo. Só subia na cruz aqueles que eram imprestáveis para a sociedade. Jesus Cristo assumiu na cruz do Calvário toda a ira de Deus. Porque aqueles que subiam à cruz recebiam a ira de Deus em si. Jesus Cristo se fez pecador em nosso lugar. E quando ele estava na cruz, debocharam dele, xingaram ele, dizendo: se és tu o Cristo, desce daí e cremos em ti. E ele ali, sentindo as piores dores, não ousou palavra de maldição contra ninguém. Antes de morrer, ele disse a Deus sobre aquela multidão: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele expirou e morreu. Houve festa no inferno nesta hora. Mas Jesus Cristo é Deus. E ele disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Somente Deus faz isso. E ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E está vivo para a glória de Deus. No momento da sua ressurreição, naquele exato momento, ele abre a grande porta, que é a porta da graça. E agora ele nos convida a entrar para esta graça maravilhosa. E a porta da graça está perto de se fechar. O que fechará a porta da graça é o arrebatamento da igreja. Você que aceitou a Jesus e está firme, a Bíblia diz: aquele que estão de pé, cuide para que não caia.
O meu dever como pregador, como atalaia de Cristo, é avisar sobre os perigos que estão vindo. E nós estamos em iminência de uma grande catástrofe no mundo todo. E o que vai causar essa catástrofe é o arrebatamento da igreja. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso agora damos a Ele a honra e a glória, porque a sua misericórdia nos alcançou. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.